Agora esta chamada está sendo gravada. Então, boa noite a todos novamente. Nós vamos dar início ao nosso módulo 4, né, fechando a nossa disciplina de impostos municipais, federais e estaduais. Hoje a gente finaliza a nossa parte de conteúdo e também nós vamos fazer uma breve revisão no final da nossa aula. Eu preparei uma revisão um pouco interativa, para não ficar uma coisa muito chata. E aí, durante o decorrer da aula, nós vamos ter... vocês podem perguntar, podem ficar à vontade. Se alguém falar no chat, me chama, porque como eu estou focada aqui, às vezes eu não consigo ver a pergunta de imediato, aí vou ver só no final. Então, se alguém colocar no chat, o outro colega pode me avisar. Se tiverem alguma dúvida em relação aos módulos que foram gravados, né? Ah, professora, eu não entendi, gostaria que explicasse novamente. Eu fico aqui à disposição, tá bom? Então, vou projetar aqui o material e podem participar à vontade aqui para a gente tirar todas as dúvidas. Então, a nossa disciplina, impostos e contribuições municipais, estaduais e federais. Hoje o tema da nossa aula é administração tributária, planejamento tributário e compliance fiscal. É a nossa aula número 4, e o objetivo é capacitar o estudante para utilizar ferramentas de planejamento tributário, compreender a administração tributária e analisar os impactos estratégicos da reforma tributária que a gente já vem falando aí há um bom tempo. Pessoal, eu peço só licença, eu vou logar aqui também na aula, pelo celular, com o meu usuário da Unitins. Não, eu entrei em outro aqui, mas eu acabei esquecendo que pelo meu outro e-mail, não vou conseguir admitir os alunos. Então, tem que ficar logada com o da Unitins também, no meu celular. Só um minutinho. Então, vamos lá. O objetivo, como eu já falei, é capacitar vocês com as ferramentas de planejamento tributário, entender aí como que funciona essa administração e quais são os impactos da reforma. Nós já estamos falando desde o início da nossa aula. Para quem não participou da primeira aula ao vivo, eu falei que hoje não tem como falar dos tributos sem mencionar a reforma tributária, já que nós estamos vivendo esse período de transação, não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. Então, eu trouxe em cada aula um pouquinho para que vocês depois se aprofundem. O nosso conteúdo, os conteúdos hoje serão sobre crédito tributário, administração e fiscalização tributária. Vamos falar um pouquinho sobre a fundamentação do planejamento, para como que ele funciona, os impactos estratégicos da reforma e uma revisão para a nossa avaliação. Toda vez que eu parar aqui é porque eu vou adicionar um link. As pistas para a nossa aula são perguntas que, como eu deixei claro lá nos 3 módulos iniciais, não são perguntas avaliativas, vocês não precisam me entregar, mas ficam como questionamento para depois vocês, na hora de revisar a disciplina e também ao longo do curso, vocês analisarem, né, como é que é esse funcionamento tributário e fiscal no nosso país. Então, algumas perguntas sobre: existe diferença entre pagar menos tributos legalmente e sonegar os impostos? Vocês acreditam que toda empresa deveria realizar um planejamento tributário? E por quê? Como o planejamento tributário pode contribuir para a competitividade das organizações? Quais desafios as empresas enfrentarão durante a transação do novo sistema? Como que o contador, e aí não só o contador, mas advogados, tributaristas, economistas, administradores, eles podem contribuir para uma gestão tributária, estratégica e ética? E, na opinião de vocês, é possível conciliar justiça fiscal, arrecadação eficiente e desenvolvimento econômico? Nós vimos no primeiro módulo um pouco
do impostômetro, até junho de 2026, já haviam sido arrecadados 2 trilhões, 2,3 trilhões de tributos no país, e isso não estamos considerando a sonegação, isso é o que foi arrecadado. Então, será que é possível ter um desenvolvimento econômico e uma arrecadação eficiente para a gente poder realmente ter uma, vamos dizer assim, buscar fazer acontecer o que de fato é o papel social dos tributos, que nós vimos lá na primeira aula? Então, são perguntas para depois vocês refletirem. No módulo anterior, do módulo 3, a aula gravada, nós vimos, foi uma aula mais prática em relação aos regimes, como que se apurava um Simples Nacional, ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ, qual é a finalidade da escrituração fiscal. Eu falei de forma bem breve sobre os documentos fiscais eletrônicos e também sobre as obrigações acessórias do sistema público de escrituração digital, porque vocês vão ter um módulo que vai contemplar isso de forma mais abrangente, tá? Falamos um pouquinho dos reflexos da reforma e sobre a introdução da IBS e CBS. Aí eu gostaria de perguntar para vocês se alguém já assistiu o módulo 3 e o que achou dos cálculos. Eu só adianto que são cálculos resumidos ali, só para vocês entenderem um pouquinho da essência, mas se vocês acharam difícil, se ficou fácil a compreensão, porque como a gente também tem um tempinho de aula para gravar, é um tempo ali estipulado, eu não poderia me aprofundar muito. Alguém gostaria de falar em relação aos cálculos? Fiz de forma bem breve. Não, ninguém? Então, eu acredito que aprenderam, né? Então, vamos lá. E é importante que vocês assistam os módulos 2 e 3 que foram gravados, caso não tenha assistido ainda. Falando da administração tributária, qual é o papel, qual é a sua função? A administração tributária compreende o conjunto de órgãos e atividades responsáveis pela administração, fiscalização, arrecadação e cobrança dos tributos. No exercício de suas funções, a administração possui poderes legais para fiscalizar os contribuintes, combater a evasão fiscal e garantir o cumprimento da legislação tributária. Dessa forma, a administração tributária desempenha um papel fundamental na obtenção dos recursos necessários para o financiamento das políticas públicas e funcionamento do Estado. Ou seja, a administração tributária, ela vai regular, ela vai regir ali para que os tributos sejam arrecadados. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho da evasão, e a gente sabe que mesmo com uma administração tributária atuante, porque eu já falei para vocês, para quem não estava nas aulas ou não assistiu, eu sou contadora, e eu acompanho de perto como que funciona isso. Ela, quando entra numa fiscalização, ela busca saber ali como está funcionando aquela empresa, ela realmente funciona com uma cobrança muito árdua. Então, ela serve para isso. As funções da administração tributária é a fiscalização, onde pode-se ter o exame de livros, documentos e controles do contribuinte, assim os agentes, né, a gente chama aí os fiscais, podem ser da Receita Federal, fiscais estaduais, fiscais municipais, eles vão ter acesso garantindo as informações financeiras e contábeis. Inclusive, esses dias eu falando com um empresário aqui da cidade de Augustinópolis, uma empresa muito grande, ele me contando que entraram em fiscalização, ou seja, o fisco estadual já solicitou todos os livros, balanços, extratos bancários para poder examinar todas as informações e cruzar ali para ver se está dentro da legalidade. A dívida ativa, onde inscreve-se os créditos não pagos, eles são inscritos na dívida ativa da União, do Estado ou do município, e aí gera uma certidão de dívida ativa, que embasa em uma posterior execução fiscal. Tem a questão do sigilo fiscal, onde informações obtidas em fiscalização são sigilosas.
exceto se houver a necessidade de compartilhamento entre os entes, como eu falei para vocês, esse empresário, ele disponibilizou todas as informações da empresa, inclusive os extratos bancários, porque normalmente se pede livros fiscais, balanços, balancetes, que são disponibilizados pela contabilidade, mas nesse caso eles foram mais profundos, eles pediram extrato de todas as contas para examinação. Então, ali deve-se ter um sigilo fiscal, porque as informações daquela empresa, ela não pode, de forma alguma, vazar. Temos a dívida tributária, a PGFN, que é da Procuradoria-Geral da Fazenda e representa a União nas execuções federais. Estados e municípios têm as PGEs e PGMs. Temos o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive lá no final eu trouxe alguns exemplos para vocês de como que o CARF atua. Ele traz julgamentos de recursos de contribuinte contra lançamentos federais em uma segunda instância administrativa. E temos aí, dentro da administração tributária, a CND, que é a certidão negativa de débito, e a CPEN, que é a certidão positiva com efeito negativo, essenciais para licitações, financiamentos e operações societárias. A CND, quando uma empresa ela solicita, ela emite uma CND, ela informa nessa CND que ela está negativa para débitos, ou seja, ela não possui débitos junto àquela entidade, seja da esfera municipal, estadual ou federal. Já a certidão positiva com efeito negativa é quando a empresa ela tem algum tipo de débito, tem alguma dívida, porém está regular. Como que essa dívida pode estar regular? Por meio de um parcelamento de débito. Ela tem uma dívida, porém está parcelada, ela está pagando em dias, então ela tem uma certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Temos o crédito tributário, que decorre da obrigação principal, ali nós já falamos no início, no artigo 139 do Código Tributário Nacional, e é constituído pelo lançamento. Isso representa o direito do fisco de exigir o tributo do sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo, que nós vimos lá nas aulas iniciais? É o contribuinte que tem a obrigação de recolher determinado tributo. E esse crédito tributário, ele se dá de várias formas. Temos a suspensão, a extinção e a exclusão. Na suspensão, nós temos a moratória, que pode ocorrer através de uma prorrogação de um prazo, vamos entender aí, Rio Grande do Sul, há poucos anos, teve uma calamidade de enchentes, e aí a administração tributária, ela prorrogou alguns tributos para pagamento com prazo maior. Temos o depósito integral, onde o contribuinte pode depositar um valor integral em juízo, que é o valor que ele acha que deve ser cobrado de tributos, e aí não é só eu dizer, eu vou fazer um depósito integral, eu tenho que ter um processo, tenho que ter entrado na justiça contra o fisco, e aí eu vou fazer um depósito autorizado em juízo até esse processo finalizar e a gente sabe aí qual foi o desenrolar. Reclamações e recursos, que é quando a entidade administrativa ela me cobra um determinado tributo, porém eu tenho certeza que eu não devo aquele valor e eu vou entrar com um recurso administrativo, uma reclamação, ou seja, eu vou contestar aquela cobrança. Isso acontece muito na parte do imposto de renda, onde muitas vezes a Receita Federal ela cobra de forma indevida ou intima, multa a pessoa porque ela não entende tal informação. Por exemplo, eu tive um cliente que ele tem 6 filhos, e aí, nesse caso, a Receita contestou todos aqueles dependentes, sendo que tinha toda a documentação, informação de CPF, mas a Receita não aceitava essa informação na declaração. Então, teve que haver uma contestação para que a Receita entendesse que são realmente dependentes. Temos liminar judicial,
que é concedida por um juiz, suspendendo uma determinada cobrança, parcelamentos, como eu acabei de falar para vocês. Muitas empresas não conseguem pagar em dia, então ela pode fazer parcelamento. A extinção do crédito se dá pelo pagamento, por uma compensação, onde eu possa ter créditos tributários que vá compensar na dívida que eu teria a pagar. Muitas empresas, por exemplo, usam créditos aí de PIS e COFINS para abater no INSS que tem a pagar. Então, são processos, né? São apurações que, às vezes, eu entendo que eu tenho um valor que eu possa compensar em outro tributo. Temos a transação, que essa transação, ela parece muito com refis. Eu não sei se vocês conhecem como que funciona refis, estadual, municipal, federal, que é a empresa ela tem um débito, esse débito já foi para a dívida ativa, seja da União, do Estado ou do município, e aí o governo de uma dessas esferas fala, olha, você que está devendo, você pode parcelar em tantas vezes e eu ainda vou te conceder um desconto aí até, por exemplo, nós estamos com o edital de transação agora atual, de até 70% de desconto nos juros e multas. Então, a empresa, ela já tem um período devendo, o débito já está na dívida ativa e ela tem uma chance de regularizar, fazer um parcelamento com um desconto aí nos juros e multas que eu vou ser sincera para vocês. Quando a gente faz, praticamente fica só o valor da dívida mesmo, é um desconto muito bom. Temos aí a remissão, que é o perdão da dívida, né, concedida por lei. A prescrição ou decadência, pela prescrição, o fisco ele perde o direito de cobrar e a decadência ele perde o direito de lançar o crédito. A gente vai ver ali na frente que normalmente os órgãos eles têm um prazo de até 5 anos aí para poder fazer uma fiscalização, fazer uma cobrança. E aí temos a exclusão, né, através da isenção e também de anistia dos débitos. Lembrando que isso não dispensa as obrigações acessórias. Lembrando aí, o que são as obrigações acessórias? É a emissão da nota fiscal, é o envio das declarações acessórias, das apurações, seja os SPEDs, GIAN, DCTF Web. Então, isso não vai dispensar esse envio. O crédito tributário, ele tem uma hipótese de incidência, que significa dizer que é um fato gerador em abstrato, devido à sua ocorrência ainda não ter acontecido e está apenas previsto em lei. Qualquer indivíduo que concretize essa situação estará fazendo nascer o fato concreto, o fato gerador concreto. A hipótese de incidência é a norma que incidirá sobre o fato concreto. E aí nós temos o fato gerador, que é um dos elementos, também falamos lá nas primeiras aulas, que, por exemplo, o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias, tá? Então, eu comprei, eu vendi, então, existe ali um fato gerador para a cobrança do imposto estadual, que é o ICMS. O lançamento tributário o Código Tributário Nacional determina as modalidades de lançamento, onde nós temos aí o lançamento de ofício, lá no artigo 149 da CTN, onde a autoridade fiscal lança de ofício sem participação do contribuinte. Ocorre em casos de irregularidade ou omissão. Então, imposto de renda, eu vou falar novamente, é um exemplo em que o contribuinte faz a sua declaração, mas o fisco entende que não é aquele valor que deve ser pago ou que deva ser restituído. Então, ele vai lançar aí um lançamento de ofício porque ele entende que tem uma irregularidade ou uma omissão de informações. Por declarações, onde o próprio contribuinte faz a declaração com dados fáticos, o fisco apura o valor e constitui o crédito.
Essas declarações acessórias, que nós já falamos no módulo 3, ela é autodeclaratória. O fisco, ele recebe a informação feita pelo contribuinte dizendo: eu fiz vendas, então eu tenho tantos mil de ICMS a pagar. Vai estar lá, no caso do Tocantins, nós temos a declaração chamada GIAN. No Maranhão, no Pará, tem a declaração chamada DIEF, são declarações estaduais. É uma empresa do Simples Nacional, ela vai fazer a apuração ali no PGDAS, que é o programa de apuração, e vai dizer: eu tenho R$ 1.000 de Simples Nacional para recolher. Eu sou do real, sou do lucro presumido, então eu apuro ali o IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, e eu faço as declarações, SPED fiscal, SPED contribuições, e informo para o fisco quanto que eu vou recolher para ele. Então, assim, ele vai e constitui o crédito tributário. Ele faz o lançamento, aliás. Também tem por homologação, no artigo 150 do Código Tributário Nacional, onde o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade e o fisco homologa, seja de forma expressa ou tácita, em 5 anos. O Código Tributário também determina os prazos e efeitos por período de decadência, prescrição e revisão dos lançamentos. Na decadência, que é o direito de se lançar o crédito tributário, o prazo de 5 anos o prazo é de 5 anos para o fisco constituir o crédito tributário via lançamento. E aí, para vocês entenderem, essa empresa, por exemplo, que entrou em fiscalização, ela vai fazer 5 anos, ela está completando os 5 anos que ela passou do regime do Simples Nacional para o lucro presumido. Ou seja, antes de completar ali os 5 anos, o fisco ele vai iniciar ali o processo de fiscalização para que não entre em decadência. Pela prescrição, o prazo de 5 anos para o fisco cobrar judicialmente o crédito, que já foi constituído, ou seja, o início é a data da constituição definitiva do crédito e notificação do lançamento. E a revisão do lançamento é onde a administração tributária ela pode fazer uma revisão do lançamento. O lançamento pode ser revisto de ofício quando houver erro de fato, fraude, dolo ou simulação, omissão ou falta de recolhimento. O prazo também é de 5 anos. Então, o fisco, a administração tributária, ela vai estar sempre atenta a esses prazos e vai começar ali a fazer as fiscalizações, auditorias, sempre dentro desses prazos. O outro tópico da nossa aula é o planejamento tributário, onde acredito que alguns conheçam, que é o conjunto de atos lícitos praticados pelo contribuinte antes da ocorrência do fato gerador, com o objetivo de reduzir, eliminar ou postergar a carga tributária. Ou seja, tudo que é feito após a incidência do fato gerador já não é mais planejamento tributário. Isso tudo tem que ser feito antes da ocorrência do fato gerador. Aí nós temos a elisão e temos a evasão, onde a elisão é uma conduta lícita e anterior ao fato gerador. Ela explora lacunas, incentivos e opções da lei, que o próprio planejamento tributário traz. Por exemplo, aí a escolha do melhor regime tributário para uma determinada empresa. Constituição de holding familiar, aproveitamento de benefícios regionais, e aí é protegido pelo artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por exemplo, esse exemplo de aproveitamento de benefícios regionais no estado do Tocantins, nós temos o termo de acordo para redução do ICMS em até 75%. Então, eu vou procurar todas as formas que sejam lícitas e anteriores ao fato gerador para que eu tenha uma redução uma redução tributária, ou postergar essa carga tributária. Já a evasão, que é diferente, é uma conduta ilícita. Ela já é considerada um crime tributário e ocorre após o fato gerador.
como, por exemplo, a omissão da receita nas declarações acessórias. Uma NFE, uma nota fiscal fria ou de subfaturamento. O que é uma nota fiscal fria? É uma venda que foi feita de R$ 1.000, mas para não pagar imposto sobre 1.000, eu vou tirar uma nota só de R$ 500. E às vezes isso beneficia tanto quem vende quanto quem compra, né? Porque aí pode haver tributos, tanto para quem vende quanto para quem compra. Então, são práticas que acontecem. Distribuição disfarçada de lucro, então um sócio que ele retira valores altíssimos da empresa, que são a título de prolabore, e esse prolabore deve ter uma incidência de INSS, às vezes também de imposto de renda, porém ele distribui como lucro. Porém, em 2025 houve uma legislação nova onde hoje a distribuição de lucro ela é tributada. Então, o fisco ele faz aí diversos mecanismos para poder inibir essa evasão fiscal. E aí a evasão ela está sujeita a multa qualificada de 150%, também juros, multas e até a reclusão. Outro tópico importante é a elusão. Ela é diferente da elisão. A elisão são formas lícitas para reduzir a carga tributária. A evasão são atos ilícitos. E a elusão é uma conduta formalmente lícita, mas com abuso de forma ou simulação. Nós vamos ver algumas determinações do CARF, alguns julgamentos, como eu falei, mais um pouco à frente, e eles tratam dessa elusão fiscal. A elusão ela ocorre concomitante ou logo após o fato gerador, mascarando sua real natureza. Como exemplo, nós temos aí reorganizações societárias artificiais para reduzir tributos. Vocês já devem ter assistido matérias, inclusive isso está acontecendo direto no Tocantins, onde empresários, juntamente com contadores, abrem empresas fantasma, né? Elas compram, vendem, porém não é arrecadado nenhum tipo de tributo. Então, aparentemente é uma forma lícita. Eu estou abrindo uma empresa para comprar e vender, porém essa empresa é a chamada empresa de fachada, né? Que são aí negócios jurídicos indiretos sem propósito negocial real. E aí nós temos a norma anti-elisiva, que é determinado lá no artigo 116 do Código Tributário Nacional, que ela trata especificamente dessa norma anti-elisiva. O planejamento tributário ele tem alguns procedimentos e ferramentas de planejamento, como nós vimos agora há pouco. Você precisa conhecer o cenário da empresa, entender quais mecanismos eu posso aplicar, quais benefícios eu posso buscar para essa empresa. E aí a gente pode começar por um diagnóstico tributário, mapeando aí todos os tributos incidentes dessa empresa, seja na área federal, estadual ou municipal, analisar o enquadramento, quais as obrigações acessórias que ela tem, qual é o passivo tributário. Segundo passo, eu já vou simular os cenários, comparando aí os regimes entre o simples, real e presumido, ver quanto que vai ser a projeção da carga tributária em cada cenário, com base no histórico da empresa. Eu vou verificar se tem algum tipo de benefício e incentivos que possam ser aproveitados, como o PAT, que é o Programa de Alimentação, né, ProUni, ICMS diferencial, e aí identificar todos os tipos de incentivos aplicados ao setor. Posso fazer uma reestruturação societária, porém, não é com empresas de fachada ou CNPJs que praticamente são abertos só para questão ilícita, mas essa reestruturação ela pode ser feita através de uma holding familiar, uma cisão, incorporação, operações de intercompany. Então, eu posso entender qual é o cenário que essa empresa está e eu posso incluí-la. E aí também sempre buscar o compliance tributário, garantindo conformidade nas obrigações acessórias, como os SPEDs, e aí evitar multas e riscos de fiscalização
trazendo aí uma rotina de revisão mensal. No geral, o planejamento tributário ele não deve ser feito somente uma vez no ano, ele precisa ser acompanhado para que talvez no próximo ano eu já tenha ideia de qual regime eu vou migrar ou se eu vou permanecer no mesmo. Aqui eu trouxe uma simulação breve, eu vou mostrar para vocês aqui, mas aqui nós temos um pequeno resumo de como que funciona. Por exemplo, o Simples Nacional, os tributos de RPJ e CSLL já são incluídos no documento de arrecadação do Simples Nacional. As alíquotas, elas podem variar, elas começam com 4 aí na atividade de comércio e vai até 15 ela começa com 4 no comércio, ela pode começar com 6 para serviço, ela pode começar com 15,5 para serviço. Então, eu preciso saber qual é a carga tributária que essa empresa vai ter. Então, o IRPJ já é incluído no DAS, PIS e COFINS também já estão incluídos. Para uma empresa que tem uma receita aqui de R$ 2 milhões anual, do anexo 1, do Simples Nacional, tem uma margem de lucro de 15%, uma folha de pagamento de 25 mil e despesas mensais de 600 mil, eu fiz uma breve simulação aqui e disse que a carga estimada dela está entre 9,9 e ela pode faturar, ela tem uma receita de até 4,8 milhões. Já o lucro presumido, o IRPJ e a CSLL, elas são pagas 15% para o IRPJ e 9% sobre para a CSLL, e elas pagam sobre 8%, 15% sobre 8% da receita e 9% de CSLL sobre 12% da receita bruta. O PIS e COFINS, as alíquotas totalizam 3,65%. Ela tem uma apuração normal, uma carga estimada de 10,9% da receita e ela tem uma margem real presumida. Já o lucro real, como também nós já vimos, o IRPJ e a CSLL é 15% de IRPJ, mais 9% de CSLL sobre o lucro líquido. Ela tem uma apuração não cumulativa para PIS e COFINS, onde PIS e COFINS totalizam 9,25%. Tem uma apuração normal. Nessa nossa demonstração que está mais à frente, ela estima uma carga de 15,4%, e aí é indicado quando a empresa tem prejuízo ou grande variação, já que o IRPJ e a CSLL é totalmente apurado sobre o lucro, quando se tem. E aqui, nessa simulação, né, com os mesmos dados, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: isso é uma simulação, lógico que com dados fictícios e dados que não estão tão profundos, como, por exemplo, eu coloquei aqui 2 milhões de faturamento, é do Simples, do comércio, tem uma margem de lucro de 15%, folha de pagamento de 25 mil e despesas de 600 mil. Quando a gente vai fazer um planejamento tributário, pessoal, você precisa aprofundar em todas as informações, inclusive buscando saber se tem benefícios ou incentivos. Para essa nossa simulação, aqui a gente entende que o Simples Nacional está sendo a melhor opção, que é essa carga de 9,9% que eu deixei registrada aqui. Se ela for por presumida, a carga é 10,9%. Se ela for para o lucro real, é 15,4%. O que acontece? Essas empresas que optam pelo lucro real e presumido, muitas das vezes, eu não vou dizer que isso é sempre assim, mas às vezes o que encarece para ela ir para o real ou para o presumido, que estão com alíquotas mais altas, é a parte do INSS patronal, que, para quem não sabe, uma empresa do lucro real ou do lucro presumido, ela paga até 28,8% sobre a sua folha de pagamento. Então, vocês podem perceber que aqui nós temos o INSS patronal. Muitas das vezes,
a parte do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, elas são mais baixas do que no Simples Nacional. Porém, quando eu incluo o INSS patronal, esse valor eleva. Então, é um ponto importante quando você for fazer um planejamento tributário, você não esquecer dessa parte patronal, porque se ligar apenas nos tributos ali da área fiscal, já que o INSS ele é da parte da folha de pagamento, você pode ser induzido ao erro, porque esse valor tem que compor o cálculo. Chegamos nos impactos estratégicos da reforma, onde o que muda nas estratégias, o que vai mudar nessas estratégias tributárias, a reforma, ela não é somente uma mudança, vai excluir aí o ICMS, o ISS, mudar de PIS e COFINS para CBS e tal. Isso tem que ser pensado de forma estratégica, tanto para contadores, advogados, economistas, vocês que estão aí na área, porque, como eu já falei, já começou e as empresas elas estão precisando de suportes para entender. Aqui eu não estou entrando no contexto da tributação, se vai ficar mais oneroso ou se vai ficar mais barato o imposto. Eu estou entrando no contexto de que nós, como profissionais, precisamos trazer informações estratégicas para que as empresas possam se adaptar. Então, nós temos aí, já falamos que a reforma ela busca ter o fim da guerra fiscal, com o IBS administrado pelo Comitê Gestor. Os estados não poderão mais oferecer benefícios unilaterais no ICMS, estratégias deverão ser baseadas em benefícios estaduais, e esses serão revistos, por exemplo, quem tem um termo de acordo estadual. Isso tem que ser analisado para entender como que vai ficar essa situação, já que agora o ICMS vai ser administrado pela entidade federal. O Simples Nacional vai manter preservado, mas a gente vai ver aqui na frente que nós vamos ter o Simples Nacional normal, como ele funciona hoje, todos os encargos apurados dentro de uma mesma guia, e também o Simples Nacional híbrido, que é onde as empresas vão precisar tomar decisões, se elas vão manter a estrutura atual do Simples ou elas vão pular para o modelo híbrido. O imposto seletivo sobre bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e que está previsto aí para iniciar em 2027. Temos também, dentro da reforma, algumas atividades com redução de alíquotas, que aí são atividades de educação, saúde, medicamentos, transporte público, itens de cesta básica, e aí isso já pode entrar no contexto da tributação, porque se tem reduções entre 60% a 100%. O que um impacto estratégico tem a ver com isso? Eu vou precisar classificar corretamente quais são as atividades, os produtos, serviços, para que a empresa não perca essa redução aqui na hora da sua apuração. O fluxo de caixa pode ser impactado, já que a tributação no destino e o crédito amplo imediato de CBS e IBS altera o momento do recolhimento. A gente viu o split payment, falamos em um módulo anterior, que a previsão é que na hora da venda o fisco já recolhe ali a sua parte de tributo e envie para a empresa somente o pagamento que vai cair para a empresa é somente o pagamento líquido. A revisão do planejamento, onde estruturas societárias e contratuais montadas sobre o regime antigo precisam ser avaliadas. O compliance de sistemas, as empresas já estão se adaptando aí os seus ERPs para a emissão de documentos fiscais e a apuração para o speed payment, e uma nova contabilidade tributária, que é o IBS e CBS, onde terão nota fiscal com destaque separado. E sistemas contábeis e fiscais também precisarão de atualizações para o novo modelo de escrituração e recuperação dos créditos. Aqui é aquele mesmo planejamento tributário, com os mesmos dados, porém, aqui a gente já tem uma projeção tributária para o ano de 2026 a 2033. Aquela empresa que o planejamento tributário nós
que nós fizemos, empresa comercial, do Simples Nacional, do anexo 1, lá nós vimos, aqui nos slides anteriores, que o Simples Nacional é a melhor opção para ela. Segundo esses dados, já trazendo para a reforma tributária, gente, isso aqui é uma ferramenta, é uma planilha que eu estou usando, tá? Se alguém quiser ela, eu posso até... Ah, não, mas isso aqui... Ah, eu tenho ela baixada. Eu posso compartilhar via e-mail, eu vou deixar meu e-mail no final também. Essa parte que eu fiz foi online, a parte online eu não consigo compartilhar, porque é via e-mail e senha, mas eu consigo baixar ela em Excel e eu posso enviar para vocês, viu? Caso alguém queira. Ela diz que, segundo esses dados, o Simples Nacional vai permanecer para ela bom até 2033, seguindo só a linha do Simples Nacional. Já aqui na outra parte, ela fala o seguinte, que de 2026. Ah, tá. O detalhe aqui é porque eu mudei para empresa de serviço, tá? Aqui é comércio, porque aí são atividades diferentes. Ela simulou que o Simples Nacional está melhor para ela até 2033, conforme os dados que eu inseri. Já se ela for uma empresa de serviços, que eu joguei aqui, fala que ela, no lucro real, ela tem o melhor resultado em 2026, 2027, 2028, 2029, dentro do lucro real. Já a partir de 2030 até 2033, ela tem uma melhor opção de tributação, o Simples Nacional. Tá? Isso aqui são dados simulados, como eu falei para vocês, para a gente ter certeza, para fazer um bom planejamento tributário, a gente precisa esmiuçar muitos dados. Aqui é algo mais superficial, mas só para mostrar para vocês como que vai funcionar. E temos o Simples Híbrido, ó, que aparentemente não está sendo a melhor opção. O que é o Simples Híbrido? Ele vai recolher o ICMS e o ISS por fora daquela guia unificada que eu já falei para vocês em módulos passados, onde hoje o Simples Nacional, todos os tributos são recolhidos de uma vez só na guia do DAS. Pelo modelo híbrido, ela vai poder aproveitar crédito das suas entradas, ela vai poder conceder crédito também para os seus clientes, ou seja, vai ser o princípio da não cumulatividade. Ela ganha crédito pelas compras e vai gerar crédito para seus clientes pelas suas vendas. Então, ela vai abater o débito menos o crédito. Porém, né, trazendo aqui para esse modelo comparativo, o modelo híbrido não está bom para essa empresa de serviço, mas também para a empresa comercial ela não mostra um bom resultado. Mas, como eu já falei, são dados simulados e superficiais, que para mim ter certeza eu preciso ter muito mais informações. E aí, o nosso tópico em destaque, na verdade, eu trouxe 2 nessa última aula, que são julgamentos aí do CARF, onde ela traz um pouquinho desse cenário para você diferenciar a elisão, a evasão e a ilusão. Eu deixo sempre os links aqui para vocês lerem na íntegra depois. O tópico é que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, decidiu manter a exclusão de uma empresa do Simples Nacional, que o CARF faz parte de quê? Da administração tributária, após identificar que o negócio, essa empresa que ele cita aqui no link, utilizou diferentes pessoas jurídicas registradas em nomes de familiares para dividir o faturamento e pagar menos impostos, porque, não sei se vocês sabem, empresas do Simples, ela paga tributo pelo faturamento. Quanto mais vai faturando, mais a alíquota vai aumentando. E aí, algumas pessoas têm essa prática de falar, eu vou abrir uma empresa no meu nome, outra empresa no nome do meu esposo, empresa no nome do meu filho, uma empresa no nome da minha sogra, e aí constitui diversas pessoas jurídicas para que o faturamento não aumente, e assim ele fique nas alíquotas reduzidas. Então, foi uma decisão tomada em julho de 2025, é recente, com base em informações levantadas pela Receita Federal. É uma ilusão fiscal, ou seja, a empresa constituiu empresas reais, só que o fim era uma prática de
sonegação. Outro tópico que eu achei interessante trazer para vocês, que é a segunda turma extraordinária do CARF também, em sessão, esse aqui é mais recente ainda, realizado em abril de 2026, proferiu o acordão número 2002-010-237 sobre uma relatoria, mantendo por unanimidade a autuação fiscal relacionada à utilização de uma empresa optante pelo Simples Nacional para a contratação de mão de obra em benefício de empresa tributária pelo lucro real. Eu acabei de falar para vocês ali no planejamento que empresas do lucro real e do presumido, elas pagam até 28,8% de tributos e encargos sobre a folha de pagamento. Não é nem o INSS descontado do funcionário, não é FGTS. É encargos patronais que a empresa paga sobre a folha. Então, empresas se utilizam de qual benefício? Pega lá a lei da terceirização, da reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, e aí fala, a minha empresa ela pode terceirizar. Eu sou do lucro real, sou do lucro presumido, então eu vou contratar uma empresa terceirizada do Simples Nacional, que vai admitir todos os meus funcionários, e eu não pago esses 28,8%. E eu já presenciei alguns casos, né? E aí, o que acontece? O CARF, às vezes por denúncia, até por essa fiscalização que eu falei para vocês, né? Que a qualquer momento o fisco ele pode solicitar a documentação, extratos, balancetes e identificar quais são as operações. E aí aconteceu este caso aqui, recente, onde a empresa ela foi condenada. E aí, o que acontece? Ela vai ter que recolher todos esses tributos da folha de pagamento que é do período em que os funcionários estavam registrados em outra empresa do Simples. E aí, às vezes, ele abre a empresa no nome da esposa, de um próprio funcionário. Então, isso são fatores que acabam implicando para que realmente a justiça, a administração tributária, ela faça o cruzamento das informações. Então, pessoal, nós chegamos ao final do conteúdo. Nós temos mais 10 minutos, porque a gente começou 7h10, mas aí a gente pode aqui tirar as dúvidas, fazer uma pequena revisão. Eu vou tirar aqui o slide da tela para a gente conversar melhor. Ou então vocês podem abrir a câmera, eu estou vendo vocês aqui pela outra tela, e fazer as perguntas de vocês, tirar as dúvidas. Pode falar, Alan. Professora, sobre essa retirada de lucros aí, essa nova legislação de 2025, a tributação ela passa a incidir quando a retirada ela é acima de 50 mil, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso, Até 2025, as empresas elas poderiam distribuir lucros normalmente. A partir de 1º de janeiro desse ano, as empresas que distribuírem a partir de 50 mil reais de lucro, elas vão pagar um percentual de tributos. A minha dúvida ainda nesse caso é a seguinte: se uma determinada empresa, um sócio faz uma retirada além dos 50 mil, a tributação ela vai incidir sobre o valor global que ele retirar ou vai ser só sobre o excedente? Pelo que eu entendi da legislação, é pelo excedente. É como se fosse uma faixa. Mas eu posso até verificar, porque assim, eu não tenho nenhum cliente que tem essa retirada, né? Então, mas eu fiz a leitura da lei e tudo, né? Nenhum se enquadrou, mas pelo que eu me recordo é até 50 mil. Mas eu posso tirar essa dúvida e estar encaminhando um e-mail para você, caso você queira. Quero sim, professor. Até porque eu tinha conversado com o contador, só uma dúvida que me ocorreu. Sim, sim, a partir do momento em que, lógico, não é comum alguém retirar uma quantia desse tamanho, né? Mas Isso. se for o caso, ele tributa tudo ou tributa só o excedente? Que isso é uma questão, assim, para pensar, né? Eu vou deixar meu e-mail no final e aí você pode até me mandar, que aí eu te respondo, tá? Mas pelo que eu me recordo, é a partir dos 50 mil.
Tá Porque ok, ele, professora. ele define ali a faixa, sabe? É igual o imposto de renda, tem uma faixa, um limite. Passou disso, você vai pagar os encargos e tributos devidos. Ok, professora. A gente conversa então pelo e-mail, tá, se for o caso. Tá bom, então. Alguma dúvida, pessoal? Vocês queiram tirar das aulas anteriores? Algo que talvez não ficou claro? Como eu já falei para vocês, esses módulos, eles são aulas curtas, né? No máximo 1 hora. Então, acaba que a gente precisa correr com o tempo e, às vezes, pode passar alguma coisa despercebida. Mas, por exemplo, a dúvida do Alan é interessante. Eu citei, então, ele já é algo que ele já conversou com alguém, então ele tirou o momento para tirar a dúvida. Podemos prosseguir, então? Então, nós vamos entrar agora na parte da revisão. Eu tentei fazer uma revisão bem dinâmica com vocês. Eu acredito que a atividade, não sei se já foi liberada, eu acho que é liberada só posteriormente ao módulo 4, que tem as tutoras, né, que acompanham. Mas antes da gente ir para a revisão, eu deixei algumas recomendações aqui para vocês revisem todos os materiais, as aulas gravadas, essa aqui já vai estar disponível para vocês amanhã, retome os slides, vídeos, materiais que nós temos lá complementares. Faça anotações necessárias, né? Às vezes a gente anotando, a gente aprende melhor. E respondam à atividade avaliativa. A nossa atividade avaliativa vale 10, são 10 questões, todas objetivas, e todas dentro do que nós passamos aqui nas aulas, tá? Nada fora do que nós trabalhamos. Então, se vocês revisarem o material, os vídeos, vocês vão fazer a prova e eu acho que todo mundo vai tirar 10. Nossas referências e bons estudos, mas a gente vai fazer logo a revisão, é porque eu vou precisar tirar dessa tela aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Alguém já brincou de carrote? Sim. Então, a nossa revisão vai ser por lá, tá? Eu preparei uma dinâmica para vocês. Para quem não sabe o que é o Kahoot, ele é um quiz interativo. E aí, vocês podem ou pegar esse link aqui, que eu vou digitar aqui para vocês no chat. Podem clicar nele. Não sei se vocês estão no celular ou no computador. Eu deixei lá também nas observações. Não é avaliativo, mas é mais para a gente recapitular um pouco aí dos nossos conteúdos, tá? Mas eu gostaria que quem pudesse, tivesse condições aí, porque às vezes está só com o celular, participasse para a gente fazer algo bem interativo. Eu deixei o link aí no chat e você também pode ler aqui o QR Code. O nosso PIN do jogo é esse aqui que vocês vão digitar. E aí vocês vão escolher um nome para vocês. Deixa eu iniciar bem aqui de novo. Aqui. Vocês vão escolher um nome, só que eu não queria que vocês colocassem o nome de vocês, não. Eu queria que vocês colocassem alguma cor da nossa disciplina. ICMS, IPI, reforma tributária. Ah, gente, o PIN vai ser esse, não é aquele lá. Ó, você pode ler o QR Code ou aí pegar o site que eu mandei para vocês no chat, que é kahoot.it, e digitar esse PIN aqui, ó. Quando você lê aqui o QR Code, aí você bota um apelido, que é o seu nome. Olha, ó, tá chegando. Urubu do Norte. Lucro Real. Senhor Tributo. Aí, ó, nomes bem interessantes.
Só temos 4 até agora. Não sei se é porque vocês estão só no celular, no Fins. Nós temos aqui na sala 12 pessoas, eu acho. Quem não conseguir entrar, como eu falei, não é avaliativo, não tem problema, mas vai acompanhar normalmente. Não saiam da sala, viu? A cada pergunta a gente vai fazendo aqui as considerações em relação às respostas. Ó, já temos 7. Nove. Temos 11 pessoas na sala, mas eu acho que está considerando a minha pessoa. Todos entraram? Alguém da sala não conseguiu entrar? Eu acredito que a gente pode começar, porque são 11 que estão aqui, eu tenho 2 usuários, então eu acredito que dá conta. Podemos começar, então? Para quem não sabe, funciona assim. Você entrou e a pergunta vai aparecer na tela, tá? Então, vai aparecer quadrinho, triângulo, as informações, as respostas, e você vai clicar naquela que você acha que é a correta. Porém, você precisa clicar, ou olhar a pergunta na tela, tá? Eu fui boa, fui generosa com vocês, eu deixei 30 segundos cada questão para vocês responderem. E aí, qual a regra? Quem responder certo e mais rápido vai ranqueando, tá bom? Olha, ó, temos mais 10. Acredito que a gente pode começar. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Vou iniciar. Pergunta na tela. E aí você marca pelo seu celular ou computador. Vamos iniciar. Segundo o artigo 3º do Código Tributário, qual característica não integra o conceito legal de tributo? Ó, o tempo está contando aqui na tela. Cinco respostas, o tempo está acabando. Você tem que responder em 30 segundos. Quantos responderam? Acho que 7. Ó, para quem não conseguiu, tem que responder dentro dos 30 segundos que vai aparecer aqui na tela. Qual foi a resposta? Letra C. O que não caracteriza o conceito legal de tributo. Constituir sanção de ato ilícito. O próprio artigo 3º da CTN exclui expressamente a sanção de ato ilícito como tributo, ou seja, tributo não é uma multa, não é uma penalidade. Então, uma constituição, uma sanção de ato ilícito, realmente não é característica legal de tributo. Letra C. Vamos avançar. Qual das opções abaixo não é uma das 5 espécies tributárias reconhecidas pela teoria pentapartida? Olha o tempo aqui do lado. Essa aí tá tranquila. Conteúdo lá do primeiro módulo. Letra D. 7 pessoas acertaram. Dessa vez, pelo menos mais uma respondeu. Que tinham respondido 7, agora foram 8. Não consideram uma espécie tributária pentapartida, uma espécie tributária, tarifas públicas. Quais são as 5 espécies aí da pentapartida? São impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Tarifa é um preço público, não é um
tributo, tá? Mas o município cobra IPVA, isso é uma taxa, não é uma tarifa, tá? É diferente. Vamos para a próxima? São só 10 perguntinhas. Qual conjunto de tributos é classificado como indireto, pois o ônus é repassado ao consumidor final? Se liguem no tempo, tá? Qual é a alternativa correta? Letra B. Conjunto de tributos classificado como indireto, já que o ônus é repassado para o consumidor final. O ICMS e o IPI, quando a empresa ela vende um produto, se ela te vende por R$ 1.000, ela já está incluindo o ICMS, o IPI, ela está repassando o ônus para o consumidor final. Então, para a empresa, é um tributo direto. Vamos para a próxima. Qual tributo é de competência dos estados e do Distrito Federal? Bem facinha essa. Qual é a alternativa? C. ITCMD. É um tributo de esfera estadual e do Distrito Federal, tá? ISS é municipal, ITBI é municipal e IPTU é municipal. Próxima pergunta. Uma empresa é obrigada a apurar pelo lucro real quando sua receita bruta anual ultrapassa qual valor? Alternativa correta, letra C. Uma empresa, para optar pelo lucro real, ela tem algumas atividades específicas que são obrigatórias, como atividades aí de empresas que atuam no setor financeiro. Porém, quando qualquer empresa ultrapassa 78 milhões de reais, ela é obrigada a fazer a apuração dos seus tributos pelo lucro real. Vamos para a próxima. Com a reforma tributária, o IBS substituirá gradualmente quais tributos? Quem respondeu ICMS e ISS está correto. O IBS vai substituir gradualmente o ISS e o ICMS, e a CBS vai substituir PIS e COFINS, tá? Vamos avançando. Sétima pergunta. Qual documento fiscal eletrônico é utilizado para a venda ao consumidor final no varejo? Eu passei de forma breve sobre os documentos fiscais, mas tem um documento que ele é venda direta para o consumidor final, sem precisar de cadastro, sem precisar pegar dados para tirar uma nota fiscal. E vocês utilizam bastante quando vocês vão, por exemplo, no supermercado. Utilizam não, vocês pedem.
Quem respondeu a NFCE. NFCE significa o quê? Nota fiscal do consumidor eletrônica. Ela não precisa de dados do consumidor para gerar uma nota fiscal. É como você vai no supermercado, você está passando ali no caixa rápido, você pega a sua compra e o caixa te dá aquele cupom, né? Tem gente que conhece por cupom, mas o nome correto é NFCE, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Oitava pergunta é um cálculo, mas vocês podem fazer bem rápido. Empresa no lucro presumido faturou 200 mil. Pelo regime cumulativo, as alíquotas são 0,65% para PIS, 3% para COFINS. Qual o valor da COFINS a recolher? Para quem assistiu lá, acho que foi o módulo 3, eu tive que fazer o cálculo do PIS e da COFINS. Seis pessoas acertaram, é 6 mil. Como que é o cálculo, pessoal? 200 mil é o valor da venda, lucro presumido é pelo cumulativo. O que é o cumulativo? Eu tenho a base de cálculo, que é 200 mil, o valor da operação, e aplico 3%, que é a alíquota do COFINS. 200 mil vezes 3%, 6 mil. Se eu perguntasse o valor do PIS, seria 200 mil vezes 0,65%. Ele é um cálculo de forma direta. Nona pergunta. A inscrição de um crédito tributário não paga em dívida ativa gera qual título que embasa a execução fiscal? Acabamos de ver na nossa aula. Acertaram quem falou certidão da dívida ativa, onde a empresa não pagou, vai gerar a certidão de dívida ativa para uma posterior execução fiscal. Vamos para a última pergunta e saber quem levou aí, quem foi os 3 ranqueados. Qual das condutas abaixo caracteriza a elisão fiscal? A elisão fiscal, ela é caracterizada por planejar antes do fato gerador, de forma lícita, para se reduzir a carga tributária. Tá? Nós acabamos de falar hoje. Eu percebi que, pelo menos a grande maioria, acertou todas as questões, né? E aí vocês vão revisar mais um pouco para poder fazer a atividade. As perguntas da atividade não são essas mesmas, mas aqui era para estimular vocês a pensarem, tá? Vamos ver aqui como que ficou o ranking. Vamos verificar o pódio. Grupo Real em terceiro. COFINS em segundo. E a Weslane em primeiro lugar. Então, parabéns. A nossa brincadeira era mais para a gente estimular o aprendizado, tá, pessoal? E a gente tentar fazer uma revisão mais dinâmica possível, tá bom? Acredito que algumas pessoas já tinham brincado. E quem não brincou, eu espero que tenha gostado da nossa dinâmica aqui da aula. Então, deixa eu voltar aqui. Vou deixar meu e-mail novamente. O Alan, né, que fez a pergunta. Alan, você pode me mandar um e-mail e qualquer outro aluno também que
queira tirar alguma dúvida mais específica, como eu já falei, às vezes fica com um pouco de dúvida, receio, né? Então, pode estar me mandando um e-mail que eu vou estar respondendo, tá bom? Deixa eu parar aqui a visualização. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para o nosso módulo. Alguém deixou alguma pergunta aqui no módulo ou no chat? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu acho que é da aula passada. Isso, foi da aula passada. Só, então é isso. Foi um prazer estar com vocês nessa disciplina. Espero que vocês tenham aprendido. Eu gostaria que vocês abrissem a câmera, quem pudesse, para a gente fazer uma fotinha final. Não vou encontrar vocês em outro módulo, que eu só tinha essa disciplina, mas eu gostaria de registrar e espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido. Como eu falei para vocês, as aulas que eu gravei, eu deixei de forma bem rápida, porque a gente tem um tempo estipulado, mas espero que tenha contribuído. E isso aqui é só uma pontinha do mundo tributário, tá? Se vocês realmente quiserem entrar na área tributária, fiscal, por exemplo, é uma área muito propícia para quem é da área da advocacia, né? Consegue aí alavancar. Então, isso é só um pouquinho para que vocês possam aí, como é que se fala? Alavancar de vez, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? A gente já tira uma foto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Senão, a gente vai encerrar a aula, porque nós já estamos no nosso horário. Quem puder abrir a câmera, abre aí para a gente fazer o registro aqui das fotos. Deixa eu tirar aqui. Parar a gravação.